Aleluia. Tá bom. Boa noite, a paz do Senhor, meus queridos irmãos. Amém? Boa noite, a paz do Senhor, meus queridos irmãos. Amém. Eu queria poder mandar vocês dar um abraço aí, tudo, mas não faz isso não. Não pode. Se assentem, tomem os seus assentos. Alegria estar com vocês aqui. Quero ler com você em Lucas capítulo 24. Uma passagem muito linda. Lucas capítulo 24. Somente Lucas registrou este texto, esta história, né? E é um momento precioso que nos traz algumas reflexões preciosas para a nossa caminhada com Jesus Cristo. E o tema desta noite é justamente isso, é uma caminhada com Jesus. O que essa caminhada nos revela? O que descobrimos nessa caminhada que estamos hoje fazendo com Jesus, né? Você tem quantos anos de crente? Aí você agora já está pensando aí, né? 10, 15, 20, 30. Vou perguntar aqui para a irmã Maria e para o irmão Alexandrino. Quantos anos de crente, minha irmã Maria? 61. 68. Ela tem de crente quase o que eu não tenho de vida. Só de vida com Jesus. E foram boas experiências, irmã Maria? Conduziu uma família aos pés de Jesus, né? E que preciosa caminhada com Jesus. Então, queridos, nessa caminhada com Jesus, o que temos descoberto? E essa noite eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o que não temos descoberto, o que não temos enxergado nesta caminhada com Jesus. O que nossos olhos não percebem. E por que não percebem? Porque muitas vezes passa desapercebido certas coisas que estão latentes para nós, estão diante dos nossos olhos. Nós deveríamos perceber certas coisas. E é por isso que muitas vezes a caminhada com Jesus parece vazia, parece que ele ficou para trás ou ele escolheu caminhar com outras pessoas. Mas nesta noite eu quero refletir com vocês um pouquinho sobre esse texto. Do versículo 13 em diante diz assim: naquele mesmo dia, prestem muita atenção, eu vou ler um trecho comprido, mas prestem muita atenção nessa leitura, porque ela já é por si só absoluta e completa. Depois eu só vou pedir que a misericórdia de Deus, pelo seu Espírito Santo, me ajude a compartilhar com vocês alguma coisa do meu coração. Mas a palavra que vai ser lida aqui, ela tem que ser o suficiente para você, a base para o seu alimento, a base para a sua edificação. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres de nosso grupo foram até o seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus está vivo.
alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver, e de fato tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem, mas eles insistiram: fique conosco, está noite, já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento, ele desapareceu. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles, que lhes disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou, ele apareceu a Pedro. Aleluia! Então os dois contaram como Jesus tinha aparecido enquanto andavam pelo caminho e como o haviam reconhecido quando ele partiu o pão. Enquanto contavam isso, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles se assustaram e ficaram amedrontados, pensando que viam um fantasma. Por que estão perturbados? Perguntou ele. Por que seu coração está cheio de dúvida? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam que não sou um fantasma, pois fantasmas não têm carne e nem ossos, e como veem, eu tenho. Enquanto falavam, mostrou-lhes as mãos e os pés. Eles continuaram sem acreditar, cheios de alegria e espanto. Então Jesus perguntou: vocês têm aqui alguma coisa para comer? E eles lhe deram um pedaço de peixe assado, e ele comeu diante de todos. Em seguida disse: enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei que devia se cumprir tudo o que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam ao meu respeito. Então ele lhes abriu a mente para que entendesse as Escrituras e disse: sim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia, e que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com autoridade do seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Agora envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade, que até sejam revestidos do poder dos céus. E depois Jesus os levou a Betânia, e levando as mãos para o céu, os abençoou. Enquanto ainda os abençoava, deixou-os e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém cheios de grande alegria, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Aleluia! É ou não é uma leitura preciosa, irmãos? Não é algo que realmente faz o nosso coração arder? É a palavra de Deus, irmãos. E aqui eu começo a minha reflexão com vocês nesta noite. Que nós precisamos entender, irmãos, é que nós temos esta questão de sofrermos com as tribulações da vida. Nós temos essa condição humana e às vezes até uma incapacidade humana de suportar o sofrimento. E junto com essa incapacidade de muitas vezes administrar as perdas,
as tristezas, os sofrimentos das nossas vidas, junta a nossa condição humana de querer gerenciar tudo na nossa vida. E sabe o que é mais triste? O que nessa reflexão, ao ler esta palavra durante a semana, veio ao meu coração, é que nós estamos se afastando tanto o gerenciamento da nossa vida da palavra de Deus. O como temos afastado, como temos, irmãos, buscado soluções para as dificuldades, para os problemas que precisamos resolver em nossas vidas. O como nós temos buscado, irmãos, em fontes distintas e diversas, respostas que a palavra de Deus já nos deu, orientações que a palavra de Deus já estabeleceu para nossas vidas. Existe aqui orientação para o marido, existe orientação para a esposa, existe orientação para o pai, existe orientação para a mãe, existe orientação para o filho, existe orientação para o obreiro, existe orientação para o pastor, existe orientação para a igreja, existe orientação para o cidadão. Todas as áreas das nossas vidas, a palavra de Deus deixou claro para nós qual deveria ser a nossa conduta, qual deveria ser nosso posicionamento, qual deveria ser nosso direcionamento. O problema é que muitas vezes nós não estamos nos enquadrando dentro daquilo que a palavra de Deus já liberou e já determinou, porque nós vivemos em uma sociedade que está desprezando a palavra de Deus. E muitas vezes nós estamos olhando para a palavra de Deus, não com os olhos do Espírito Santo, mas com os olhos dos critérios de uma sociedade que quase sempre não tem comprometimento com a palavra. De uma sociedade, e que, pasmem, irmãos, quando eu falo sociedade, eu não estou falando apenas de pessoas que não são crentes. Pelo contrário, a tristeza é ter que dizer que esta sociedade, que na grande maioria das vezes está tomando erroneamente esta palavra, é esta sociedade que nós chamamos de cristãos. É esta sociedade que está dentro da igreja. É esta sociedade que faz parte dos nossos halls de membros. É esta sociedade que está empunhando a palavra e mudando. Porque aqueles que estão lá fora, irmãos, eles não têm comprometimento e responsabilidade com esta palavra. É por isso que quando as tribulações da vida vêm sobre eles, eles vão se utilizar dos recursos que lhes são conhecidos. Enquanto nós que dizemos que somos regidos pela palavra de Deus, deveríamos tomar posicionamentos regidos pela palavra de Deus. Mas há um ponto aqui muito relevante: a importância do Espírito Santo. A importância que o Espírito Santo tem para nos conduzir na caminhada dentro desta palavra, dentro desta orientação de vida que é a Bíblia Sagrada. Eu cheguei, irmãos, ouvindo tantas coisas esta semana, lendo tantos posts a respeito de discussões que estão aí em pauta nesse momento, por conta das questões de atualização da Bíblia, de não atualização da Bíblia, de disso e daquilo outro. Eu cheguei a uma conclusão, irmãos, que na verdade, o que tem faltado para a igreja do Senhor Jesus Cristo é realmente deixar o Espírito Santo lhe conduzir pela palavra. Porque nós temos muitas vezes muitos irmãos que são fiéis leitores da palavra, que são fiéis estudiosos da palavra. Nós temos até doutores da lei, e que estão muitas vezes vivendo a palavra de uma forma ou superficial ou equivocada. Por que falta? Falta justamente
esta ação do Espírito Santo, para que nós possamos ter esse temor de ler estas letras, sabendo que elas irão nos revelar uma verdade absoluta e soberana. E quando esta verdade for revelada pelo Espírito Santo, ela vai transformar o nosso coração e nos fazer andar em retidão e santidade. Porque esse é o poder que há na palavra. Porque quando nós falamos em palavra, nós não estamos falando em um livro. Quando nós estamos falando em palavra de Deus, quando nós estamos falando em palavra, inspiração divina, nós estamos falando da palavra que criou todas as coisas. Porque a palavra nos diz em 1 João que o verbo se fez carne. E ele ali está citando justamente a autoridade da palavra de Deus no início de todas as coisas, quando tudo era caos, e Deus deu ordem para que o caos se organizasse e tudo fosse feito. É o poder que há na palavra de Deus. É esta palavra que Deus inspirou homens para que eles pudessem trazer através dessa inspiração do Espírito Santo, permanecer firmes em contar as suas histórias, ao ponto de contar até mesmo os seus erros, ao ponto de contar até mesmo os seus fracassos, as suas derrotas e perdas. E por isso que a palavra, ela só pode ser compreendida com o Espírito Santo. Aqui na caminhada em Emaús, aqueles 2 discípulos, Cleopas, ali está acontecendo o seguinte: a tristeza estava estabelecida no meio do povo judeu cristão, que seguia Jesus. Eles estavam decepcionados, amargurados, entristecidos. A gente viu na fala de Cleopas e do outro discípulo que estava com ele, que a Bíblia não cita seu nome, mas acredita-se que era alguém que depois se tornou relevante na sociedade judaica, em Jerusalém, cristã judaica. E eles estavam entristecidos, cada um tinha debandado para o seu lado, frustrado, cada um tinha voltado para a sua cidade, tinha passado um período de festa, que era a Páscoa, quando eles todos afluíam para Jerusalém, para participar daquelas festas, mas aquela festa que eles foram, não acabou bem. Aquela festa não foi boa, aquela Páscoa para eles não foi legal. Aquela Páscoa fez com que eles voltassem para a sua cidade, tristes, amargurados, entristecidos, angustiados. E por que eles voltaram daquele jeito? Porque na verdade, eles já haviam recebido nos seus corações a autoridade de Jesus, eles já haviam reconhecido a autoridade de Jesus como Filho de Deus. Eles estavam esperando grandes coisas acontecerem a partir daquele momento. E essa frustração, irmãos, quando nós colocamos muita expectativa em algumas coisas nas nossas vidas, em planos nossos particulares, pessoais, que nós às vezes começamos a compartilhar com Deus, não realmente na intenção de ouvir a resposta de Deus para aquilo, ou aprovando ou desaprovando aquele plano, mas só para que a gente possa realmente cumprir as exigências da nossa consciência cristã, de que nós oramos sobre aquela coisa que já desceu ao nosso coração e que nós já vamos fazer, nós já tomamos a decisão de fazer aquilo, nós só compartilhamos com Deus. E quantas vezes nós tomamos essas decisões, nós nos enchemos de entusiasmo, nós nos enchemos de expectativas e daqui a pouco, pum, quebra a expectativa, vem o fracasso, vem o errado. E aquela frustração, ela nos faz, irmãos, muitas vezes beirar a perda da fé. Nos leva num estado tão caótico, muitas vezes, que a fé se transforma em algo insignificante na nossa caminhada de vida. Nós estamos falando de 2 homens que já eram considerados discípulos de Jesus. Cleopas e aquele outro que estava junto, já é citado aqui como discípulos de Jesus.
eles já estavam andando no meio. Provavelmente eles foram um daqueles 70 que foram enviados a várias cidades, as regiões circunvizinhas de Jerusalém, para falar de Jesus, para pregar o Evangelho, para falar do amor de Jesus. Provavelmente, talvez um desses dois aqui possam ter feito milagres, porque vocês vão lembrar o relato dos discípulos quando chegaram para Jesus, e Jesus pede o relatório para eles da missão dos 70 e fala para eles o que aconteceu, como é que foi aí, né? E eles começam a falar todos alegremente: nossa, os cegos estavam vendo, os aleijados andando, mestre, nós pregávamos a palavra e todos aceitavam de bom grado, os corações se abriram para a pregação do Evangelho, todos estão crendo em Ti, mestre. E eles provavelmente eram um daqueles que estavam lá, viveram esse momento tão maravilhoso da igreja inicial. Mas agora eles estão voltando frustrados. Qual é o motivo da frustração deles? Eles esperavam que Jesus fosse o seu libertador. Eles enquadraram Jesus no plano terreno. Eles enquadraram Jesus na sua projeção humana. Eles pegaram Jesus e colocaram Jesus para ser apenas alguém que iria solucionar um problema político, administrativo deles. Mas Jesus, o seu reino que foi estabelecido com a sua chegada, este reino eterno, este reino era um reino que vai além do reino humano, que está acima de todos os reinos da terra, e eles não haviam compreendido isso, mas quando eles colocaram Jesus dentro dos seus planejamentos humanos, deu frustração. E nessa noite eu quero fazer a primeira pergunta para você. Quem sabe você já não ora mais com aquela alegria que você tinha de orar. Seus momentos de oração são meros momentos automáticos de petições a Deus. Você não começa mais as suas orações adorando a Jesus Cristo, exaltando e glorificando o nome dEle. É por isso que muitas coisas na sua vida cristã estão se apagando. Porque Jesus não está sendo suficiente para os seus planos humanos e terrenos. Mas está na hora de você começar a ouvir Jesus falar. Porque essa voz vai provocar mudança no seu coração. E quando eles estavam caminhando, eles disseram: não, eles estavam conversando, a Bíblia nos diz ali nos primeiros versículos, que eles iam caminhando, e eles iam falando a respeito de tudo que havia acontecido. Imagina esses dois caminhando e falando de tudo. Nossa, mas que coisa triste, né? Não, você viu aquele guarda? Eu fiquei com vontade de matar aquele centurião que foi lá e enfiou a lança do lado do Mestre Jesus. Tá tudo bem que talvez nós se enganamos com Jesus, ele não era, mas nem ele não merecia aquilo ali, né? Ah, você vê que coisa triste. Foi pendurado, ele não, pode ser que ele não fosse filho de Deus, mas ele não era ladrão, não precisava ser pendurado na cruz no meio de dois ladrão. Imagina as conversas que esses dois estavam tendo nessa caminhada. São muitas conversas que muitas vezes, irmãos, nós temos no nosso coração, ou nós temos com pessoas, quando nós passamos por aquele momento muito difícil na nossa vida, e nós precipitadamente abrimos a nossa boca para falar as coisas, e muitas vezes nós acabamos querendo colocar Deus, tentamos fazer chantagem emocional com Deus. Quantas vezes a gente vê pessoas, a gente vai ministrar com pessoas que estão passando por um momento difícil, e a gente vê as pessoas: Deus esqueceu de mim, Deus não olha mais para mim, eu sou um miserável pecador, eu pequei tanto que eu acho que agora Deus me esqueceu, Deus não olha mais para mim, não tem mais a bênção de Deus. Olha para a palavra, ouve a palavra. A palavra diz que importa que os seus pecados sejam mais negros que o mais denso véu,
ainda assim o amor de Deus é suficiente para te perdoar de todo o pecado. Não feche os seus ouvidos para aquilo que já foi decretado como bênção na sua vida. Não deixa as coisas emperrarem na sua fé por conta do seu medo, por conta do seu ódio, por conta da sua raiva, por conta da sua tristeza, por conta da sua frustração. Dá ordem ao teu coração. Davi no Salmo 51 ele diz, no Salmo 47 ou 46 ele diz: ó minha alma, por que está abatida dentro de mim? Não sabes tu ainda que o teu Deus se levantará? O teu Deus se te fará grandioso na terra, te abençoará. Não deixa as vozes, que geralmente são suas mesmas, fazer você proferir algo que não está linkado com a verdade do que é a palavra, do que já disse a palavra. Mas você precisa desfrutar desta convicção. E eles estão caminhando. E aqui vem o primeiro momento importante desta caminhada, quando Jesus resolve se juntar a essa caminhada. Aleluia. Tão propício essa palavra nesse momento da história, porque ela traz uma tipificação, que é justamente o começo da caminhada de Jesus ressurreto com a igreja. Aleluia. Ela vem tipificar ele nos dá esta perspectiva de que ali, quando Jesus ressuscita na cruz do Calvário, ali naquele momento, ele passou a ser Senhor de judeus, de gregos, de americanos, de brasileiros, de portugueses, de espanhóis, de asiáticos. Ele passou a ser Deus de todos. E ali ele está começando essa caminhada. Ali é o início deste momento tão especial para nós, porque Jesus vai aparecer, ele vai chegar nessa caminhada, ele vai se juntar nessa caminhada. E quando ele se junta nessa caminhada, o que ele traz para essa caminhada? O que ele faz com aqueles dois que estavam entristecidos, murmurando, amargurados, replanejando a vida, buscando um novo sentido a partir de agora para a fé deles? Naquele momento ele vai começar a trazer o que para aqueles homens? A palavra. Jesus não vai chegar ali com frases de impacto. Jesus não vai chegar ali tentando sanear os problemas deles, ou cantando de vitorioso, ele dizendo: não, eu estou aqui. Não, Jesus vai chegar ali ministrando a palavra. No começo da caminhada, o que já fez diferença foi a palavra. Na continuidade da caminhada, o que tem que fazer diferença é a palavra. Ele vai chamar eles e vai dizer: mas vocês não sabiam que essas coisas estavam todas preditas pelos profetas, por Moisés? Jesus vai mostrar para eles o que Moisés falou a respeito dele, porque eram judeus, eram homens que ainda, embora já tivessem convivido com Jesus há algum tempo, né? Ainda assim nos seus corações ainda existiam vínculos com a lei, existiam ainda raízes judaicas nos seus corações. Então Jesus vai fazer o quê? Jesus vai pegar e vai mostrar para eles o que está escrito na palavra a respeito dele, inclusive o que Moisés havia falado a respeito dele para aqueles homens. E ao começar a falar, existe uma diferença tão grande, irmãos, quando
você está numa vida de busca, porque a palavra nos diz que aquele que buscar encontrará, aquele que bater irá a porta se abrir. E não pense você que o bater, que esta palavra diz ali, do bater e abrir-se-vos-á, está dizendo de você bater para ganhar o recurso financeiro que você precisa para pagar suas dívidas. Deus não está envolvido com as suas dívidas. Deus não tem responsabilidade e compromisso com as suas dívidas. Ele tem compromisso em te abençoar. E a bênção de Deus é que enriquece, não acrescenta dores. É a bênção de Deus que faz diferença. Quando você dobra o seu joelho e apresenta todo o seu dia para Deus, e dizendo quais são as decisões que você tem que tomar no seu trabalho, quais são as coisas que você tem que pagar naquele dia. Quando você compartilha isso com Deus, você está simplesmente na caminhada da vida, conversando com alguém que lhe é importante e que pode te ajudar em todas as áreas da sua vida, e você acredita nisso. Mas o suprassumo desse relacionamento é que Ele é Deus, Ele te ama e Ele quer a tua bênção, Ele quer te abençoar. Não é você chegar para Ele e dizer: olha, você precisa fazer isso aqui, arrume isso aqui, conserte isso aqui. Não. Você precisa entender que você precisa tê-lo como aquele que vai conversar com você. E mesmo que você, nessa conversa com Ele, você só esteja vendo dificuldades e problemas, você esteja angustiado, você esteja amargurado, Ele vai te dar uma palavra que vai aquecer o seu coração, vai te trazer esperança de novo, vai te trazer alegria de novo, vai abrir o teu entendimento, vai abrir os teus olhos, vai te fazer enxergar as coisas como realmente elas são. E aí, chega um momento muito especial, porque na caminhada com Jesus, o coração é aquecido. E aqui, irmãos, é um ponto fundamental. Você está caminhando com Jesus há quanto tempo? Já fiz essa pergunta, né? E eu vou repeti-la. Quanto tempo você está caminhando com Jesus? E como é que está esse relacionamento com Jesus hoje? Se você tiver que ir para algum lugar em que Jesus não pode estar, qual é a sua escolha? Você pede licencinha e vai? Se você tiver que tomar uma atitude que você sabe que não vai fazer bem para esse amigo que está caminhando com você, que é Jesus, mas você resolve tomar essa decisão, e como é que está esse relacionamento? Você ainda fala com Jesus? Você ainda confidencia para Jesus os seus pecados? Tem pessoas, irmãos, que as orações só se transformaram em verdadeiros momentos de pedir a Deus bênção para isso, cura para aquilo. Aí passa uma semana, xinga o irmão, briga com o pai, briga com a esposa, provoca o filho à ira, mente, engana, rouba. Aí vai para orar: ah, Deus abençoa meu dia, Senhor me abençoa porque hoje eu tenho um negócio importante. Aqui é hora de você falar assim: você não sabe o que está acontecendo em Jerusalém? Tinha aí esse Jesus de Nazaré, nós acreditávamos que ele era profeta, que ele era aquele que haveria de resgatar, nós sentíamos poder e autoridade. Eles estavam falando o que para Jesus? Nós estamos desacreditados, nós perdemos a fé, nós estamos abalados. Tem hora, irmão, que a sua oração tem que ser: Senhor Jesus, eu hoje ofendi minha mãe de tal jeito,
Eu não sei como que aquelas palavras duras saíram da minha boca. Me perdoa, Jesus. Me ajuda a nunca mais falar aquilo. Eu hoje, Senhor Jesus, do nada menti para o meu patrão. Enganei o meu irmão, meu amigo. Senhor, está tão fácil de mentir, as mentiras estão saindo tão fácil da minha boca. Eu preciso, Senhor Jesus, que Tu me ajude com isso. Porque isso está fazendo com que a minha fé morra. Tem horas que a conversa com Jesus é isso. Tem horas que a conversa com Jesus precisa ser nesse naipe, nesse tom. Para que Ele possa parar com você e falar assim: vem cá, filho, vamos olhar para a palavra. Você tem o meu Espírito. Quando eu fui para os céus aqui, nesse dia aqui, um pouquinho depois, nesses dias aqui, quando eu fui para o céu, nesse momento, se cumpriu uma promessa. Que eu já tinha falado, que o dia que eu fosse para o céu, o meu Pai iria enviar o Consolador. E Ele iria vir, não mais para estar entre vocês, ou para ser apenas uma presença mística no meio de vocês. Ele veio para habitar em você. Ele veio para te ajudar a pensar nas coisas, fazer as coisas. Ele veio para te ajudar a realmente mudar essa sua postura de pecador para uma postura de liberto, de vencedor. Ele veio e está dentro de você. E tudo começa nessa caminhada com Jesus, nessa conversa com Jesus. E aí Ele vai seguir. Irmãos, quem está realmente caminhando com Jesus vai ter momentos como esse, em que, ao abrir a janela do seu quarto, mesmo numa cidade poluída como São Paulo, que às vezes a gente abre a janela do nosso quarto e aí dá de frente para a janela do quarto do vizinho, né? Ou dá de frente para um céu cinzento, cheio de poluição, uma cidade urbana difícil, feia. Mas quando o Espírito Santo está agindo em nós, irmãos, quando existe esse diferencial da palavra ir atuando em nossas vidas, nós vamos começando a enxergar as coisas com olhos espirituais, e tudo que nós enxergamos nos faz glorificar a Deus, nos faz arder no nosso coração em alegria ao Senhor. Se você é uma daquelas pessoas que só anda murmurando, xingando a vida, resmungando da vida, para hoje, porque Jesus está caminhando do seu lado, mas você não está dando chance de Ele falar com você. E Ele está querendo explicar algumas coisas para você a respeito de vida, só que você não está olhando, você não está prestando atenção. Para hoje, porque depois de 2, 3, 4, 1 minuto que Jesus falar alguma coisa para você, uma única frase que você permitir pelo Espírito Santo Jesus falar no seu coração, irá transformar toda a sua amargura em alegria, todo o seu desespero em esperança. Você só precisa de uma palavra, e ela precisa ser compreendida pelo Espírito Santo que está em você. Mas o Espírito Santo, ele é obediente. O Espírito Santo só atua, irmãos, em nós quando há uma decisão firme em nossos corações de pedir força para mudar, de pedir força para melhorar, de pedir força para crescer. Porque senão Ele não atua,
Porque quando Jesus está ali com eles, e eles vão ter aquele momento tão precioso que eles pedem para Jesus: vem estar com a gente, vem ficar com a gente. Está tão bom ouvir você falar, está tão gostoso, você está provocando mudanças em nosso coração. E quando então ele abre, ele chega, senta à mesa e ele parte o pão, aquele instante o Espírito Santo abriu os olhos daqueles homens e eles entenderam quem é que estava ali com eles. Mas o que é engraçado, porque naquele momento em que Jesus parte o pão, os olhos deles se abrem e Jesus some diante dos olhos dele ali. Jesus some. Mas o que é importante, irmãos, é que agora os olhos dele não estavam mais vendo Jesus presente ali, mas já havia uma nova força no coração deles, provocada pelo Espírito que já estava atuando na vida deles, porque agora eles já estavam novamente cheios de vida. O que eles fazem? Tinham acabado de chegar de Jerusalém, mas eles novamente se levantam e voltam para Jerusalém. Sabe, se você parou, se você está naquela caminhada triste, voltando, desanimado, desesperado, vai conversar com Jesus hoje. Chama Ele para sentar na sua mesa de novo. Hoje você vai estar aqui, participando dessa comunhão que é a igreja. Quando você pegar o pão, quando você pegar o cálice nesta noite, diga: Senhor Jesus, eu continuo crendo no Teu sacrifício, eu continuo crendo na libertação que o Teu sangue produziu na minha vida. Se eu errei, Senhor, em alguma área da minha vida essa semana, se eu cometi algum pecado contra Ti, Senhor, eu quero confessar esse pecado hoje diante de Ti, Senhor. Mas eu continuo crendo que eu não sou mais escravo desse pecado, Seu sangue já me libertou. Eu continuo crendo, Senhor, que Tu és aquele que pela profecia foi dado para nós como o libertador para nossas vidas, para que nós pudéssemos viver na eternidade com Deus. Volte a declarar isso nesta noite com toda a autoridade, porque aí você não precisa mais que os seus olhos vejam. A partir daí você começa a viver a verdadeira fé em Cristo Jesus, que é provocada pelo Espírito Santo que está em você. O próprio Mestre disse: bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Esses somos nós. Esses somos nós que somos fundamentados na palavra, que vivemos com fé na palavra. A nossa fé é a nossa esperança, é o nosso alicerce fundamentado em Jesus. E quando nós conseguimos viver isso, irmãos, este relacionamento com Jesus produz vida em nós, produz transformação em nós e nos faz se mover. Porque olha o que eles falam a respeito de Jesus quando eles falavam: olha, nós esperávamos que Ele era aquele que haveria de vir, né? Porque Ele era poderoso em palavras e ações. Ele tinha coisas, Jesus fazia coisas no meio das comunidades ali, que Ele era fantástico. Ele era poderoso em palavras e ações. E quando nós, na nossa relação, começarmos a viver essa intimidade com Jesus, pode ter certeza, irmão, você não vai ficar parado, mas o Espírito Santo de Deus que está em você irá produzir, irá provocar você a viver uma experiência sobrenatural e fazer coisas que não estão nem sequer perto daquilo que você achava que você poderia fazer, mas Ele irá dar a força para vocês. E ele vai na caminhada. Aqueles homens voltam para Jerusalém correndo, e eles chegam lá. Que coisa linda, irmãos. Que coisa linda, irmãos. É quando nós estamos buscando a coisa certa com a motivação certa. Aleluia. Eles já estavam com o coração ardendo. Então eles sabiam para onde eles tinham que voltar. Para Jerusalém. Para o meio daqueles que eram discípulos de Jesus. Eles tinham que voltar para o meio da comunhão. Eles tinham que voltar aonde eles poderiam realmente ter a informação certa
e poderiam estar dentro de um ambiente aonde iria fazer com que eles pudessem trazer aquilo que estava ardendo no coração deles à tona e compartilhar. Irmãos, a casa do Senhor não é só uma instituição humana. Aliás, como instituição humana, nós falhamos demais como igreja. Por isso nós precisamos transcender a instituição humana nesse lugar. E precisamos transformar isto em corpo de Cristo. Precisamos transformar isto em ambiente de comunhão. Precisamos transformar isto aqui em ambiente de propósito único, em lugar de fé. Enquanto isto for só uma instituição humana, enquanto isso for só uma organização humana, nós, nas nossas frustrações, muitas vezes, nós vamos até mesmo, muitas vezes até desonrar o nome de Deus. Mas quando isso se transforma em corpo, quando essa mesa aqui, ela está fazendo sentido da reunião dessa igreja que está presente aqui nessa noite, então nós chamamos Jesus e damos a cabeceira da mesa para Ele. Mas isso, queridos, só conseguimos através do Espírito Santo. E aí Jesus, eles voltaram para Jerusalém. Quando eles chegam lá, a compatibilidade, porque eles chegam lá, eles chegam provavelmente ouriçados, eles chegam alegres. Eu fico imaginando Rubens, e eu chamando você de Fábio. Irmãos, desde que ele chegou aqui eu chamo ele de Fábio. Só domingo passado que eu fui descobrir que ele era Rubens. Não sei porquê. Rubens, quando eles chegam lá, ele já tem um discípulo na porta. Calma, calma, eu sei que vocês estão alegres, porque nós também estamos alegres. Pedro chegou há pouco, dizendo que esteve com o Mestre Jesus, ressurreto. Ele realmente ressuscitou. A compatibilidade das informações, daquilo que temos tratado, irmãos. Uma das coisas que tem faltado para a igreja de Jesus Cristo é unanimidade. A palavra de Deus nos diz que esta igreja que começou, que viu Jesus ressurreto, e muitos deles que foram fermentados pelos que viram Jesus, eles tinham tudo em comum, eles eram unânimes na pregação do Evangelho, eles compartilhavam suas coisas, eles compartilhavam não é só seus bens materiais, porque a expressão que é usada ali em Atos, ela diz respeito no compartilhar das suas experiências pessoais. Elas tinham a alegria de sentarem juntas e falarem a respeito do seu dia a dia, a respeito dos seus desafios, a respeito dos seus problemas, a respeito das suas dificuldades. Hoje estamos nos transformando em uma igreja indiferente uns com os outros. Tem pessoas que nós não sabemos o que faz durante a semana. Mas eles tinham tudo em comum. E aí, queridos, vem o final, e eu parto para o final. Quando eles estão reunidos ali, todos eles juntos, compartilhando da mesma experiência, daquela alegria que estava contagiando a todos. Então Jesus vem e aparece para eles novamente. Jesus se faz presente no meio deles. E ali, Jesus vai começar uma caminhada com eles até o seu último momento. Ressurreto. Perdão. Jesus vai começar alguns dias antes da sua ascensão. E sabe o que Jesus vai fazer nesses dias que antecederam a sua ascensão aos céus? Vai ensinar a palavra para os seus discípulos. Ele vai pegar os seus discípulos e vai falar para eles: agora
vocês precisam entender como é que vai ser daqui para frente, porque eu não vou estar mais no meio de vocês. Agora vocês vão tomar agora posse disto, desse trabalho que eu fiz, desta obra que eu vinha fazendo. Agora é vocês que vão tomar conta disto. E Jesus vai gastar um tempo com eles. E ele vai dizer ali, por exemplo, se você olhar no versículo 46, ele diz: sim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia. 47, e que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com autoridade do seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. Agora eles têm da parte de Jesus, eles têm não simplesmente uma promessa, agora eles fazem parte da promessa, agora eles são a promessa. É engraçado como nós gostamos muitas vezes de usar a expressão: eu tenho promessa, amém. Se em algum momento da sua vida você recebeu uma promessa da parte de Deus, Deus fez com você, acredite, aquele que fez essa promessa com você é fiel para cumpri-la, e Ele irá cumprir a promessa na sua vida, se você se manter fiel. Agora, mais importante é quando você está fazendo parte da promessa, quando você está envolvido com a promessa, quando você está participando de cumprir a promessa, do cumprimento da promessa. E essa promessa que estava lá nas Escrituras, que se cumpriu em Jesus Cristo, que alcançou a igreja, é essa promessa de pregar o Evangelho a todas as nações, a todas as criaturas. E aí, irmãos, como é que nós cumprimos esta promessa? Porque você pode estar falando para mim: pastor, isso nós já sabemos. Mas a grande verdade é que nós estamos vivendo um tempo de um caos tão grande na pregação do Evangelho, irmãos. Parece que nós relaxamos por causa das redes sociais. Estamos acreditando, irmãos, que simplesmente botar postzinhos na internet com textos bíblicos vão converter as pessoas. Não, elas precisam ser ministradas, elas precisam ser amadas, elas precisam ser tratadas. E tablet não faz isto, celular não faz isto. Elas precisam ser ensinadas. Quem faz isso é você. Quem faz isso é a igreja de Jesus Cristo. Por isso que ele vai terminar dizendo, olha lá no versículo 52 e 53, então eles adoraram, voltaram para Jerusalém cheios de grande alegria, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Eu não preparei essa pregação para dizer para vocês: não faltem mais no culto. Juro para vocês que não fiz isso. Mas, obrigado, querido. Mas eu não posso encerrar essa pregação de outro jeito. Você não vai cumprir a sua parte da promessa. Você não vai participar do cumprimento dessa promessa sozinho na sua casa. Ela não vai acontecer lá. Porque nós somos um corpo. Nós somos um corpo. E é na comunhão da igreja que Deus libera toda a sua força para que a igreja possa avançar na pregação do Evangelho. Porque a última ordem de Jesus para aqueles discípulos ali era: vá, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. E isso são ciclos, irmãos. São ciclos pelos quais nós passamos. Constantemente, nós precisamos nos agregar para nos fortalecer. Porque as batalhas das vidas, as batalhas da vida, elas
elas vão arrancando pedaços de nós. Esta pandemia, por exemplo, quantos pedaços de nós arrancaram? Quantos ficaram pelo caminho? Por quantos nós choramos? Nós precisamos nos agregar. Se a palavra entrar no seu coração nesta noite, e você deixar o Espírito Santo tratar com você, a voz de Jesus será ouvida, e o seu coração voltará a arder. E quando ele arder, não terá outro lugar que você desejará estar, senão no meio da congregação. Você pode falar o que você quiser. Pastor, os tempos estão mudando, não é mais assim. Se não é assim, se você prefere estar sozinho no quarto fechado, e por favor, meu irmão, você que está em casa, fique em paz. Não estou falando desse momento que nós estamos vivendo. Mas se você no seu coração não tem mais prazer de estar com o seu irmão, não tem mais prazer de estar na sua igreja, não tem mais alegria de estar no meio da congregação, está na hora de... Não ia usar a palavra aqui, mas com o risco de criar confusão. Está na hora de você revisar a sua vida no que diz respeito ao que esta palavra tem ensinado para você. Vamos ficar em pé, eu quero orar com você. Os pastores que vão ministrar a ceia já ficam preparados. Esse tempo é um tempo que precisamos nos fortalecer como igreja. Porque nós precisamos voltar a ser aqueles que irão refletir o amor de Deus, a glória do Senhor, e cumprir os planos e os propósitos de Deus. Quais são os planos e propósitos de Deus para a igreja, irmãos? Já está escrito. Eu não preciso inventar mais nada como pastor de vocês, dessa igreja. Eu não preciso inventar. Cristo já disse o que ele iria fazer através da igreja. Ele já falou, pastor Rubens. Através da igreja, as nações seriam alcançadas, os enfermos seriam curados, os oprimidos seriam libertos, aqueles que estão endemoniados iriam ser libertos pelo poder que há no nome de Jesus. A igreja já sabe o que tem que fazer. Se não está acontecendo isso, irmãos, é porque nós estamos naquela caminhada voltando para Emaús, triste, porque o nosso Jesus Cristo foi crucificado, enterrado e continuou morto na nossa mente e no nosso coração. Mas se Ele está caminhando conosco, nosso coração vai voltar a arder nesta noite. Nós vamos voltar a sentir as alegrias que um cristão tem que ter, o de meditar na palavra, o de estar diante de Deus, confessando os seus pecados, humilhando-se diante dEle, amando o seu próximo, servindo ao seu próximo, sendo útil no reino de Deus, sendo útil na promessa, no cumprimento
da promessa. Nós precisamos voltar a ter esses sentimentos nos nossos corações, irmãos. E nessa noite eu quero orar com você e pedir que Deus fale no nosso coração como falou com aqueles discípulos no caminho de Emaús. Que palavras Jesus falou para aqueles homens que fez arder os seus corações. Eu não vou ser aqui presunçoso de achar que a pregação dessa noite fez arder o seu coração. Mas se o Espírito Santo que está em você pegar um pouco dessa palavra e transformar no seu ouvido e no seu coração nesta noite, não por minha causa, mas por causa da palavra e por causa de quem Ele é, aí o seu coração nessa noite vai arder. Seu coração vai voltar a ter alegrias que você só consegue ter com Jesus. O dinheiro não pode te dar, os bens materiais não podem te dar, os status sociais não podem te dar. Só a alegria de estar caminhando com Jesus pode fazer isso no seu coração. Só essa alegria de estar andando com Jesus é que pode te fazer enxergar além do caos que talvez esteja hoje preocupando a sua vida, entristecendo o seu coração, amargurando a sua alma. Mas se hoje o Espírito Santo tratar com o seu coração e Ele achar essa palavra para conduzir você no seu coração nesta noite, haverá transformação em sua vida. E que você possa, ao receber essa transformação, achar um caminho de volta para o centro da vontade de Deus na sua vida. Pastor, eu era um pregador maravilhoso no meio dos meus amigos. Quantos amigos eu levei para Jesus na minha juventude. Hoje eu não entro no meio dos meus amigos e em pouco tempo eu já sou na verdade mais um escarnecedor naquela roda com eles, porque eu não tenho mais autoridade para falar de Ti, Jesus, no meio dos meus amigos. Mas nesta noite, se esta palavra provocar algo em seu coração através da ação do Espírito Santo que está em você, se você ouvir a voz de Jesus nesta noite falando com você, seu próximo encontro com esta roda de amigos será diferente, porque Jesus irá te dar autoridade para você abrir a sua boca e falar de algo que é muito além das expectativas deles. Que o poder do alto venha e revista a sua vida, e que você possa desfrutar da bênção de Deus nas mais diversas áreas da sua vida. Pai, em nome de Jesus, Tua palavra está liberada. O primeiro coração nesta igreja que eu quero que esta palavra mude é o meu. Me ajuda, Senhor, a reescrever trajetórias na minha vida. Me ajuda a revitalizar os sonhos. Me ajuda, Senhor, a ficar firme. Nos ajuda, Senhor, para que nós possamos voltar para o eixo, para o centro da Tua vontade. Porque, Senhor meu Deus, 400 anos no Egito fez com que o povo de Israel aprendesse a gostar de alhos, mais do que do maná que vinha do céu. Por isso, Pai, muitas vezes
nosso paladar vai ficando ao gosto, Senhor, desse mundo. Mas que nessa noite nós possamos estar numa mesa na qual nós vamos perceber, Senhor, a Sua presença, e a nossa fome vai mudar. O nosso apetite não será mais pelas coisas materiais, mas sim pelas coisas espirituais, para que nós possamos voltar para Jerusalém e mais uma vez ser revestidos do Teu poder, Senhor. São Miguel precisa disso. Meus vizinhos no meu prédio precisam disso. Eles precisam de um Alexandre, de uma Magda, de um Vitor, mais cheio de Ti, Espírito Santo, mais cheio de autoridade, mais cheio de amor, mais cheio de ações. O prédio Itamaraty precisa disso, Senhor. A rua Guiraró precisa disso. A rua Domingos Massulo precisa disso, Senhor. Nós precisamos, mais uma vez, ser aquecido com a Tua palavra. Palavra que por Cleopas e o seu companheiro de estrada, eram meros textos decorativos na sua mente. Mas quando você falou para eles daquelas mesmas palavras, elas ardiam no peito deles, Senhor. Precisa voltar a arder nos nossos peitos. Senão tudo que nós estamos vendo são palavras cheias de racionalidades humanas, Pai. Todo mundo achando que sabe a verdade da verdade. Porque a verdade é absoluta, vem da Tua boca, vem do Teu coração, é inspiração Tua, e Tu já nos disse que esta verdade nos libertará. Nós não precisamos de pregadores meramente conhecedores dos textos, dos contextos, dos pretextos, das escatologias, das etimologias. Nós precisamos de pregadores que conhecem a voz de Jesus Cristo, de homens que estão ouvindo a Tua voz ainda quando abre essa escritura, Senhor, de homens que ainda estão deixando se movimentando a partir daquilo que Tu faz no coração deles, Pai. Em nome de Jesus, existe nesta igreja, Senhor, muitos dons, muitos talentos. Existe nesta igreja, Senhor, meu Deus, homens e mulheres que serão poderosos em ações e em palavras nesta terra, Senhor. Em nome de Jesus, nesta noite eu peço, libera esta unção, Senhor, que talvez esteja ficando retida, porque nós as guardamos em alguma caixa e estocamos nas prateleiras das nossas vidas, Pai. Mas que nesta noite Tu possas liberar isto, Senhor, nos fazer lembrar, Senhor, aonde paramos, aonde caímos, aonde, Senhor, abandonamos, aonde deixamos para trás, Senhor, as coisas preciosas da vida contigo, e possamos retomá-las neste dia, Senhor. Porque eu volto a dizer, Senhor, o meu prédio precisa disso, a minha rua precisa disso, Senhor, São Miguel Paulista precisa disso, Senhor, São Paulo precisa disto. Por isso, Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, nós vamos tomar a ceia e lembrar a maior de todas as mudanças na nossa vida,
conquistada na cruz do Calvário por Ti, Jesus. Porque essa foi a mudança que nos transformou em homens carnais para homens espirituais. E nós, Senhor, queremos viver esta experiência espiritual por completo em nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, não sermos aqueles que andarão pelos caminhos desta vida, cabisbaixos, desanimados, entristecidos, amargurados a vida inteira, mas que hoje, ao partir do pão, Senhor, que hoje, ao compartilharmos da mesa, possamos ter os nossos olhos abertos, Senhor, e os nossos entendimentos desagravados, para que possamos compreender qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade para com cada um de nós, e cumprir os Teus planos em nossas vidas, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Aplauda o Senhor com alegria.